quero te convidar para estar comigo em Israel. E quem sabe vivenciar uma experiência como essa que é única no planeta. Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. O Pilatos, ele manda escrever em grego, em hebraico e em latim. João 19:19. E Pilatos escreveu também um título, na verdade, a acusação de condenação, o motivo da condenação. E pôs em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Era o que estava escrito lá. E é muito interessante que depois o texto vai falando para a gente que os sacerdotes ficaram muito irritados com isso que Pilatos faz. Mas o Pilatos, sem saber, estava, na verdade, retificando, afirmando o que Jesus de verdade era. Essa placa ela foi escrita em 3 línguas, em hebraico, que era a língua da época, em grego, que era a língua mundial, e em latim, que era uma língua de leitura, culta e tudo mais. Foi escrita em 3. E aí a gente vê aqui que em hebraico, tá até legal que a gente tem uma imagem dela escrita aqui em hebraico. Essa aqui, ó, né? Apesar que a imagem tá tão grande para o telão, né, gente? Que a gente quase não consegue ver essa imagem. Consegue colocar ela mais para lá? Vou mostrar para vocês, ó. A imagem vai vir mais para cá. Aí, ó que legal. Que agora eu consigo trabalhar com essa imagem de forma sensacional, tá? Então, ela estava em hebraico, tá? Em grego e em latim. Mas olha que coisa mais extraordinária o que Pilatos fez, sem saber o que ele fez. A maior pergunta, a maior dúvida de todas as pessoas que estavam questionando Jesus, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, o próprio Pilatos, o próprio Herodes, os próprios soldados romanos e até mesmo os seus discípulos. A maior pergunta que eles tinham para Jesus era: quem és tu? Lembra disso? A gente vai ver nas pessoas inquirindo Jesus, querendo saber sobre isso, ó, a história inteira. Durante todo momento, quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? E Jesus vai só, mostrando quem ele é, não por palavras, mas por ações. Mas agora, o Pilatos coloca aqui, Yeshua Anatzri Vemeler Ayehudim. Essa é a frase em hebraico, que foi traduzida para a gente, Muitas vezes você só vê INRI, I-N-R-I, aqui nessa placa, Você só vê a palavra INRI, que é esse acróstico de Yeshua Anatzri Vemeler Ayehudim, que quer dizer Jesus, o Nazareno e Rei dos Judeus. Agora, olha que interessante. Essa placa, sem saber que Pilatos manda colocar aqui na cruz de Jesus, está explicando quem Jesus é. Primeiro, ele é do Rei dos Judeus? Sim, ele é o Rei dos Judeus. Mas ele vai além. Ele vai mais do que ser apenas o Rei dos Judeus. Na cultura judaica, se fala muito, se escreve muito, se tem muita literatura que explica sobre uma coisa chamada acróstico. O que é acróstico? Isso é muito comum dentro da cultura judaica. Por exemplo, a palavra amém, ela é um acróstico de uma frase. El melech ne'eman. Aí é a mãe. Eles pegam a primeira letra, o que é acróstico? É pegar a primeira letra de cada palavra de uma frase, juntar e fazer uma palavra. Isso é acróstico. A gente tem, aqui em português tem um outro nome também, que agora eu me esqueci. Quando você pega uma letra de cada palavra e faz uma nova, de cada palavra de uma frase, faz uma nova palavra, Então aqui se você pega Yud, Rei, Vav, Rei, eu vou colocar aqui no quadro, que aí você vai entender melhor o que foi que Pilatos fez sem saber que ele fez. Yeshua, vou escrever pequeno, senão o espaço aqui não vai dar. A Natsri
V, Melach, A, E, U, D. Tive que espremer, gente, porque senão não dá. Yeshua Anatzri Vemelech Ayehudi, que quer dizer Jesus, Nazareno, Rei dos Judeus. Então a frase é Yeshua Anatzri Vemelech Ayehudi. E isso foi escrito como Inri, né? Em muitas cruzes que a gente vê de representação. Aí o que é acróstico? Você pega a primeira letra da primeira palavra, a primeira letra da segunda palavra, a primeira letra da terceira palavra e a primeira letra da quarta palavra. Traduzindo, a gente tem Yud, Rei, Vav, Rei. Cada letra de cada palavra vai formar um nome. Yud, Rei, Vav, Rei, nada mais é, nada menos é, do que o tetragrama do nome de Deus. Yud, Rei, Vav, Rei. E é isso que eu falei com vocês que a gente tem no nosso DNA 10565. Então, deixa eu aproveitar e já vou falar sobre mais esse míssil para vocês aqui. Primeiro míssil, sem querer, Pilatos colocou que quem Jesus era. Era essa maior questão dos discípulos, dos sacerdotes, dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, de tudo. Essa era a maior dúvida do Herodes, do Pilatos, dos discípulos, todo mundo. Quem é Jesus? E aí o Pilatos revela quem é Jesus, através do acróstico do título de acusação de Jesus. Ele era Deus. Ele era Deus. Olha que coisa mais sensacional. E a gente não consegue ver, gente. Você não consegue ver isso? Sabe por quê? Por vários motivos. Como que a gente entende isso? Como que a gente entende que os judeus fazem acrósticos assim? Somente através da cultura. A maior nação, né, o maior povo literário do mundo, eles trabalham com códigos através de acrósticos. Mas não tem como você saber se alguém não te liderar, não te pegar pela mão, igual eu estou fazendo aqui na jornada, e te liderar e te mostrar o caminho para você entender isso. Então, só através da própria, estudando a cultura judaica e a língua hebraica, mais a forma que o povo pensa, mais a forma que a nação age, é que a gente consegue entender esses segredos, esses mistérios que estão escondidos, eles estão guardados para aqueles que procuram, para aqueles que querem, para aqueles que realmente desejam entender todas essas coisas. Está me entendendo? Isso é profundo demais. Isso são níveis muito mais elevados quando a gente procura esquadrinhar de verdade a palavra e encontrar os tesouros dela. E é isso, são coisas assim, como essas, que a gente faz dentro da quarta dimensão da Bíblia. Agora imagina, lá em Israel, existe um lugar chamado Gólgota. Existe o Gólgota em Israel, que é o lugar onde a cruz de Jesus foi colocada e ele foi crucificado. Existe esse lugar de verdade lá. O sangue de Jesus também tocou a cruz. Né? O sangue de Jesus também tocou a cruz. Não se esqueçam disso. A gente não pode se esquecer. Esse sangue precioso, poderoso, que a gente já falou sobre ele de tantas inúmeras maneiras possíveis aqui, ele também tocou a cruz. E nós já falamos, né, que quando Jesus está nu ali naquela cruz, ele está representando toda a humanidade. Mas não apenas dessa forma. Quando a gente vê, quando a gente percebe o esclarecimento, de uma vez por todas, de quem é Jesus, através desse acróstico que nós encontramos pregado na cruz, né, da sua crucificação, e nós entendemos o tetragrama do nome de Deus, você não tem noção do que isso está falando para você. Isso está indo de encontro direto a você. Eu vou colocar aqui de novo, Yud, Rei, Vav, Rei. Eu só peguei de lá e coloquei aqui, tá? Para fazer maior, para você entender. Yud, Rei, Vav, Rei. Esse aqui é o tetragrama. Na verdade, esse é o nome original de Deus. E era isso que estava representando quem Jesus era.